Tati e Elas com Tatiele Melo. Seja bem-vindo, gente, a mais um programa Tati e Elas. Nós desejamos que esse programa seja abençoador, transformador para a sua vida. O tema de hoje, gente, está simplesmente sensacional, porque eu e você fazemos isso o tempo todo, mas muitas vezes nós não sabemos como fazer ou como aperfeiçoar. Nós vamos falar aprendendo a se relacionar. E para nos conduzir nessa reflexão, nesse tema, nos ensinar um pouco, está conosco a especialista em relacionamento, Carol Tiziane. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber, aprender com você sobre esse tema tão importante, né? Sem dúvida nenhuma. Você está maravilhosa. Muito obrigada, você também. Carol, por que é importante a gente aprender e conversar sobre relacionamento? Como se relacionar? Eu falo que é curioso como a gente cresce achando que certas coisas da vida vão na inércia, a gente sabe naturalmente. Então, quando a gente engravida e tem filhos, você fala, não, ser mãe é algo natural, trabalhar é algo natural, casar é algo natural. Sim, são coisas naturais, mas a gente não tem essa clareza de como agir dentro dessas situações. Então, quando você tem um bebê, qualquer dificuldade que o bebê apresenta, você já não sabe muito bem como lidar. Porque a gente não tem essa experiência, né? Ninguém tem um bebê antes. Tirando pessoas que tiveram irmãos temporão, né? Que viu a mãe cuidando dos irmãos mais novos. Mas, via de regra, a gente não vem com isso embutido na gente. Então, por que a gente saberia ser casado se a gente nunca foi casado? Por que a gente saberia ter um relacionamento maduro, adulto, se a gente nunca foi adulto, né? Quando a gente chega na vida adulta. Ou ser pais e tudo mais. Então, por mais que seja uma coisa natural de acontecer na vida de todo mundo, a gente não recebe essa informação, a gente não aprende esse tipo de coisa. E acho que a nossa geração agora, muito menos. Eu acho que antigamente, nos nossos avós, as mulheres e os homens aprendiam muito mais sobre cuidados com a casa, cuidados com o trabalho e tudo mais. Hoje não, a gente é muito mais individualista. Sim. Isso faz com que a gente não consiga ter essa informação, né? Sim. E essa é a minha pergunta, a minha próxima pergunta, né? O que mudou, Carol? Como nós, na pós-modernidade, nos relacionamos? É muito diferente de 10 anos atrás, 20 anos atrás? Eu acho que como tudo no mundo, tem coisas que melhoram e coisas que pioram, né? Eu acredito que antigamente era uma preocupação muito grande ensinar as mulheres de algumas funções e papéis que elas deveriam ter, e aos homens a mesma coisa. E aos poucos foi instalada uma coisa muito ruim da modernidade, que é você pode ser e fazer o que você quiser. E não é assim que a palavra de Deus fala pra gente. A gente não pode ser o que a gente quiser. Deus traçou planos pra gente e nos mostra o caminho que a gente deve seguir, né? A gente tem um manual bíblico de conduta, de fé e de prática na vida. E aí, essa situação de você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, mais confundiu e atrapalhou do que ajudou. Então, antigamente, as mulheres não sentiam, por exemplo, um peso dos cuidados com o lar, dos cuidados com os filhos. O homem não sentia o peso de ser o provedor de uma família e ter que amar a sua família. Que aquilo era comum, né? Era comum, ele via isso, estava dentro, né, da família. Hoje, não. As mulheres não entendem nada sobre cuidados com o lar, entendem pouco sobre cuidado com o filho, né, toda parte da vida da criança. Os homens viraram também pessoas egoístas, então não entendem essa questão de prover, de proteger e de amar a sua família, antes mesmo dele se colocar em primeiro lugar, né? Ele coloca a sua família. E aí tudo isso foi se perdendo. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente egocentrada, cada um vive voltado para si. E não tem como você viver com os outros querendo viver só para si. Sim.
É incompatível. Tanto é que o que a gente mais ouve, né, é quero ser feliz, ou vai aconselhar, é você está feliz, né? Tudo gira muito em torno da sua satisfação. Sendo que, se você parar e analisar, a gente não vive de acordo com a nossa satisfação na maior parte do nosso tempo. Sim. Então, eu amo o meu trabalho. Tá, mas você não ter a opção de não fazer o seu trabalho, não é algo que é da sua vontade, né? Então, ter que trabalhar todos os dias, mesmo quando você não estiver bem, ter que deixar a sua família num lugar para fazer outra coisa que às vezes você não queria. Então, muitas vezes ao longo do nosso dia e da nossa vida, a gente faz coisas que a gente não quer. Sim. Mas a gente faz porque tem que fazer, né? Sim. Carol, nessa explicação sua, eu tô entendendo que para se relacionar bem é importante ter papéis, é isso? Sim. É isso que você está dizendo? Enquanto a gente não entende a nossa sociedade como pessoas desempenhando papéis nela, e isso vai em qualquer área que você tá. Então, você tem o seu papel de filha, você tem o seu papel, se você tiver filhos, de mãe, você tem o seu papel de esposa, você tem o seu papel no seu trabalho, você tem o seu papel na sua comunidade, o seu papel na sua igreja. Em cada um deles, você desempenha um papel. Você é uma mesma pessoa, mas em cada um deles você entrega o que é necessário para aquela situação. Então, a Tati no trabalho é diferente da Tati esposa, que é diferente da Tati filha. Isso traz um equilíbrio, né? Sim. Pensando no que você está dizendo, acho que pensando no lar, é um equilíbrio, né? Porque hoje perdeu-se, né? Às vezes a criança é o rei da casa, tudo gira em torno dela. Então, esses papéis. E como, Carol, as pessoas, por exemplo... Hoje nós sabemos que não há, como você falou, esse ensino, essa definição. Como a gente sabe, como a gente descobre qual é o papel de cada um em casa, da mulher, do homem? Bom, como eu entendo a Bíblia como a verdade, quando as pessoas falam para mim, mas isso você está seguindo a sua religião. Não é que eu estou seguindo a minha religião. As pessoas se pautam pelo que é verdade para elas. Para mim, a verdade é a Bíblia. Então, a verdade é o que Cristo... Então, a Bíblia diz, né, que Cristo é a verdade. Tudo que foge de um ensinamento cristão é questionável para mim. Então, por que eu faço as coisas que eu faço? Porque está na Bíblia. Então, para mim, por que eu não posso adulterar? Porque a Bíblia me diz para não fazer isso. E não porque a sociedade me impõe. Alguém falou para mim que não é legal. Por que eu não faço? Por que eu respeito e honro meus pais? Mesmo não sendo pais perfeitos, né? Porque muita gente chega pra mim e fala assim, você fala isso porque você tem bons pais. De fato, meus pais são excelentes. Mas eu faço isso porque eu tenho o que fazer. Eu tenho que honrar pai e mãe. O que é diferente de depender, o que é diferente de viver para eles, né? Então, honrar pai e mãe. Então, Deus deu todo o manual que a gente precisa. Sim. E depois ele ainda enviou Cristo para ensinar a gente a viver, né? Então, Cristo... Outro dia eu estava lendo num livro, né? Que o amor, ele andou na Terra, né? Então, Cristo é o amor encarnado. Ele andou aqui. É só seguindo o que ele falou que, para mim, as coisas fazem sentido. Então, eu serei uma boa colega de trabalho porque Cristo me ensina a ser piedosa com os meus colegas de trabalho, a ser amorosa, a ser misericordiosa. Ô, Carol, o que você está dizendo é que o meu comportamento não depende do comportamento do outro, é isso? Por exemplo, esse exemplo que você deu dos pais, né? Então, eu sou boa filha porque a Bíblia diz, independente de como meus pais são, é isso mesmo? Isso. As pessoas, o que as pessoas confundem muito, eu acho que esse é o cerne da dificuldade das pessoas nos relacionamentos. Elas entendem que as pessoas devem para ela alguma coisa. E ninguém deve nada para você. As pessoas fazem o que elas podem com o que elas têm. Então, se você foi educado por um pai alcoólatra, por exemplo, e aí ele foi omisso, ele deu trabalho, ele deixou a família toda doida. Era aquilo que ele tinha naquele momento. Ele estava lidando com uma doença que não tinha a ver com você, filho. Que não tem a ver com a esposa. É sobre ele. É um pecado dele com Deus. Então, o que ele fez, o que você viveu, a consequência dele, não é sobre você. O que você tem que olhar para ele? Com misericórdia. E seu papel de filho
tem que ir além do que ele fez, porque senão você vive na base da vingança, na base do merecimento. Da troca, Da né? troca. Então, eu serei um bom filho porque ele foi um bom pai. E não é isso que Deus fala pra gente. Cristo morreu sem ter cometido um único erro. Sim. Não porque a gente merecia a morte dele. É justamente o contrário. Sim. Contrário. Ele morreu não pelo nosso merecimento. Sim. Né? Então, por misericórdia, por amor. Então, é isso que as pessoas dentro de qualquer relacionamento, elas têm que entender. Que não é sobre o merecimento da situação. E da mesma forma, e aí entra uma outra questão que é, você se olha com as suas lentes. Porque quando alguém chega pra mim e fala assim, não, meu marido é o maior dos problemas do meu casamento, ele é o problema, ele isso, ele aquilo. Aí eu falo assim, tá, e você? Não, eu faço tudo por ele, tudo que eu posso, tudo. Aí você pega e vai conversar com o marido. Não é essa visão que ele tem. Que ela é uma esposa excepcional, que ela é sem nenhuma falha. Não. Ele vai falar, ela é uma pessoa assim, ela é assada, ela faz isso, ela faz aquilo. Eu deixei de fazer alguma coisa porque ela começou a fazer tal coisa. Então, sempre tem dois lados. Sim. As pessoas têm um hábito de olhar para si como o padrão do que é o certo e o outro não tá adequado ao meu padrão. Sim. Carol, agora eu fiquei curiosa. Se você pega um casal, assim, como você contou, a esposa vem e tá reclamando, porque é uma pergunta que a gente tem aqui. E, gente, mandem suas perguntas, a Carol adora responder, ela vai responder todas as perguntas para vocês. Você pega um casal dessa forma, a esposa tá dizendo que a infelicidade dela é por causa do marido, relacionado. Como você trabalha isso? Como você ajuda esse casal? Eu acho que a questão do... São três coisas que todo ser humano precisa focar. E é engraçado, porque da mesma forma que eu falo, não fica olhando tanto para si, no final das contas, você precisa desenvolver o si para poder viver o que você quer viver. Então, você precisa de autoconhecimento, de amadurecimento e do desenvolvimento. O autoconhecimento, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sim. Você só vai se conhecer à medida que você conhece Deus. Então, você precisa se aproximar de Deus para se entender. Então, essas pessoas que chegam e falam assim, é tudo muito confuso na minha vida, na minha cabeça, é porque você está distante de Deus. Você não tem a clareza. Quem conhece é como se você estivesse querendo se olhar no espelho. Claro que Deus, a gente foi feita à imagem dele, né? Ele tem uma imagem irretocável. A questão do amadurecimento. Como que uma pessoa consegue encontrar a felicidade? Amadurecendo esses sentimentos que são adolescentes. Esse sentimento de só faço por merecer, eu só faço se o outro fizer, a troca, a justiça, o merecimento, eles não são próprios da vida adulta, da pessoa madura. Quem é maduro entende as injustiças do mundo. Quem é maduro entende que você tem que fazer algo mesmo o outro não merecendo. Então, essa maturidade faz com que você olhe para a vida como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Fantasiar a vida é coisa de adolescente. Então, se você fica assim, ai, porque eu queria ser mais feliz, porque meu marido não me faz feliz, você está vivendo um conto de fadas da adolescência. Você está esperando algo, você está esperando que alguém faça por você algo que não está na responsabilidade dela. E por último, o desenvolvimento. As pessoas empacam, né? Tipo, eu já sei tudo, eu já sou o que sou, ela tem uma visão muito grande de si mesmo, né? Então, eu já sei tudo que eu preciso saber. Eu quero ser feliz, eu quero um marido que me respeite e me ame. Ou confunde, né, Carol? Porque você desenvolveu muito profissionalmente, né? Não, acha que desenvolveu em relacionamento, emocionalmente, né? E nós temos várias pessoas dentro da gente, né? Então, você vê, às vezes, pessoas extremamente bem-sucedidas no trabalho e que são péssimos pais, porque não entendem que precisam desenvolver isso, né? Essas características de ser um bom pai ou uma boa mãe, ou um bom esposo, uma boa esposa. Esses seriam, então, os pilares para construir um bom relacionamento? Para começar a aprender a se relacionar? Eu acho que isso são os pilares para você se desenvolver para ter qualquer bom relacionamento. Tá. Então, parte de você saber
da onde vem tudo. Preparar a sua pessoa para você viver qualquer relacionamento. No casamento, os pilares são saber o que é o amor. É saber, não é sentir o amor, é saber o que de fato é o amor. Gente, anote. Anota aí. Pega um cafezinho, um chazinho, um caderno, que agora ela vai falar dos pilares do casamento. Você não pode deixar de anotar. Então fala, Carol, e explica pra gente o que é o amor aí. Porque, peraí, né? Não é assim... Quero saber o que é. O amor, ele é uma decisão. O amor, ele é uma responsabilidade. Você se responsabiliza por aquela decisão com aquela pessoa. Então, quando você fala, eu amo o meu marido, óbvio que vai ter um sentimento envolvido nesse amor, né? É óbvio que vocês vão gostar um do outro. Sim. Mas o amor não é sobre isso. O amor é sobre a escolha diária de se submeter àquele relacionamento. De se submeter àquela pessoa, seja seu marido ou seja sua esposa. Então, o marido todos os dias olha para a esposa e fala, hoje eu escolho amar essa pessoa apesar de tudo que vai acontecer. Ou a mulher fala, né? Eu amo apesar do que vai acontecer. A ideia desse amor incondicional, né? Que obviamente exclui, né, as depravações, né? Então agressões e tudo mais. Então tô falando do relacionamento normal, aquele relacionamento comum, né, homem e mulher. Ele tem que amar as qualidades e amar a pessoa nos defeitos a ponto de se colocar à disposição para ajudar. Então, seu marido é um grosso, um estúpido, você ama ele a ponto de ajudar seu marido. Porque se você for pensar, todas essas características pecaminosas, elas afastam a pessoa de Deus. Então, todas as vezes que você não faz nada pelo seu marido, você está contribuindo para que ele se aproxime do diabo. Nossa, que forte. Você permite que ele se afaste de Deus. Então, o seu papel como esposa é aproximar o seu marido de Deus. Então, é quase como uma missão. A mulher tem com seu marido e o marido com a mulher. A gente foi feito uma só carne. Eu não quero que uma parte de mim vá para o inferno. Então, eu trabalho para trazer essa pessoa para perto. E essa pessoa, por conta do pecado, fica relutando. Aí você fala assim, tá, Carol, mas daí eu não vou viver minha vida, tenho que viver... Não é não viver a sua vida. É uma única vida. Vocês vivem uma única vida. Não entender o casamento como unidade é que causa essa confusão na cabeça. É profundo isso que você está falando, né? É pesado, e é por isso que só adulto entende. Então, quando você pega o jovenzinho, o adolescente, ele tem muita dificuldade de entender isso. Sim. Porque bate muito com... O que o adolescente é? Aquela pessoa que quer as coisas do jeito dele, ponto final, e faz tempestades, né? O adulto não. Ele pondera a situação, ele entende, ele soma ali aquela situação. Sim. E não entender, lutar contra isso, é realmente você agir como uma pessoa imatura. Sim. Aí, além do amor, a gente entende agradecer pelo que você tem e não pelo que você gostaria de ter. Que é o que as pessoas sempre falam. Ah, eu não gosto de tal característica, meu marido é isso, aquilo, aquele outro. Ele é, você conheceu ele já assim. É uma característica dele. Então, Deus, quando olha pra gente e nos ama, ele não nos ama porque a gente é super legal. Porque ele ama a gente porque ele tem misericórdia nele. Sim. Ele olha pra gente e quer trabalhar na gente as nossas dificuldades. Sim. Eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em se enxergar como alguém que também erra e que os pecados também são muito errados. Sim. Ô, Carol, isso vale só para casamento, relacionamento marido e mulher? Ou isso também vale para filho, vale para outro tipo de relacionamento? Vale só para marido e mulher porque é o único que a gente faz uma promessa. Tá. É o único relacionamento em que é de carne e é para sempre. É até que a morte nos separe. Todos os outros relacionamentos são finitos. Sim. Então, com os seus filhos, você tem um compromisso de criar e educar e apresentar o caminho de Deus. Esse é seu ensinar no caminho do Senhor. Essa é a sua função como mãe, como pai. Talvez você falhe em conseguir
apresentar da forma correta, sabe? Eu tava, inclusive, no caminho pra cá pensando, né? Que quando a gente à noite ora, é muito comum pessoas orarem, assim, pra serem mães melhores, né? Principalmente quando os filhos estão numa fase muito difícil, você se sente muito culpada pelo seu filho não estar bem, não estar agindo como você acha que é o correto, você se culpa muito. Mas é muito raro você orar para ser uma esposa melhor. Quando o problema está no comportamento do seu filho, você se culpa. Quando o comportamento está no seu marido, você quer se livrar. Então, essa cabeça de meu filho é parte de mim, mas meu marido não... E a Bíblia diz que primeiro é o marido, né? Primeiro é o marido. O marido é ligação de carne. Carne vence sangue. Então, quando você fala... eu gostaria de me divorciar, é como se você quisesse amputar membros saudáveis do seu corpo. Uau. Sem nenhum motivo. Nossa, chegar pra mim incrível. Hoje e falar assim, Carol, decidi amputar uma perna, um braço e metade do meu tronco. O que você acha? Nossa. Eu acho que você é louca. Eu acho isso. Não, mas é porque eles doem bastante. Então, vamos tratar a dor. Vamos curar. Você não vai para um médico com uma dor no braço com a ideia de, acho que a melhor ideia então é amputar. Sim. Ou com o braço quebrado, ou, sabe, sangrando, com corte. Não, o que você vai? Por mais tratar? Que doa o tratamento, você quer o tratamento, né? Não, qualquer pessoa que correu o risco de perder um membro do corpo, fala, qualquer coisa para salvar. Agora, se o membro vai pôr em risco a vida toda, né, da pessoa, que é o caso, por exemplo, de uma agressão física, esse membro tá pondo em risco o resto do corpo. Daí, nessa hora, é indicado que você ampute, né? Então, é nessa hora que o divórcio é permitido. Sim. Carol, antes de você falar o restante, você falou 2, faltam 3, né? Faltam 2. São 4. São 4. Então, faltam 2. Tem uma pergunta. Meu marido é grosseiro e também faz uso de maconha. Já busquei ajuda, terapia, mas ele não quer ajuda. E isso tem, desde que eu casei, tem 1 ano e 2 meses que eu casei. E nisso eu também adoeci. Também estou deprimida, tomando medicamentos. E aí, tem solução? Primeira coisa, ele provavelmente não começou a fazer uso de drogas agora, de 1 ano pra cá. É uma característica que ela já sabia antes do casamento. Então, isso é só para atenuar a situação. Porque tem casos que a pessoa realmente começou depois do casamento, mas a grande maioria, a pessoa deu indícios no namoro. Mas a mulher tem uma característica muito ruim, e isso eu falo das mulheres mesmo, que é muito maior na mulher do que no homem, que é de se sentir muito salvadora. Então, ele vai casar comigo e vai melhorar. E eu vou conseguir consertar. E aí, no caso dela, eu começaria pensando isso. A segunda coisa foi isso que eu falei, esse pecado do seu marido tá afastando ele de Deus. Por mais que ele não aceite ajuda, ela precisa, primeiro, orar por ele. Segundo, pensar em outras estratégias. E nessa hora é muito bom estar numa igreja. Uma igreja séria. Eu sempre falo igreja séria, porque tem muita igreja que piora a situação. Então tem que ser uma igreja séria. Para você procurar ajuda de liderança. E para falar com o marido nessa situação, por exemplo, marido com vícios, é sempre mais fácil quando um homem fala com ele. Porque o homem tem essa dificuldade, ele usa esses vícios dele, pornografia, alcoolismo, drogas, como você não sabe a pressão que eu sinto, você não sabe do que eu passo, Então, ele se coloca numa situação de a mulher não pode me ajudar. Então, é muito mais fácil quando um outro homem tenta conversar com ele. Então, eu aconselho que vocês se aproximem de alguém que consiga conversar com ele, né? Mas isso, para quem está inserido em igreja, é muito mais fácil. Tá. Então, eu aconselho ela a procurar uma igreja, participar. Mas, assim, bater de frente nunca vai ser uma saída. Pedir para que ele pare não é uma saída. Falar com ele quando ele tá sob efeitos da droga não é uma saída. Então, ela vai ter que ser muito mais estratégica. E para isso, ela vai ter que ser muito resiliente. Então, ela conta que ela agora tá deprimida e tal. Isso só vai virando uma bola de neve. Ela tem que encarar a situação
e lutar, bater de frente, porque a guerra é pesada nesse caso, mas ela vai ter que... foi uma escolha dela, ela se tornou uma com essa pessoa. Sim. Eu tenho duas aqui, Carol, que eu acho que dá pra gente juntar. Uma é como lidar com uma patroa agressiva, grosseira. E aí a outra é a sogra. Acho que dá pra gente juntar. Como se relacionar, É assim, né? ó. A gente não precisa se submeter a muitas coisas que a gente acaba se submetendo. Aí o problema é por que você aceita se submeter a isso dessa forma? Então, você tá num trabalho que você não quer se submeter, você tem uma saída. O problema é que, mas lá eu ganho bem. Mas lá... Tá, é uma escolha. A gente tem que aceitar as consequências das nossas escolhas. Então, você quer ficar nesse trabalho, seja pelo motivo que for. Porque o motivo dela pode ser nobre, pode ser o que for. É uma escolha que ela fez. Ela tem que aceitar as consequências. Com a sogra, a Bíblia diz pra gente honrar pai e mãe. Não diz que a gente tem que ficar grudado em pai e mãe. E daí eu sempre falo assim, se sogra e sogro estão sendo imaturos, seja você o adulto da situação. Sim. Saiba você conduzir. Por isso que eu falo, falta muito amadurecimento e desenvolvimento de virtudes que vão fazer você saber conduzir a situação. Tá. Porque se alguém chega pra você e fala com você de um jeito errado, você tem que saber conduzir aquilo ali pra pôr a pessoa no lugar dela. Sim. E não você entrar na dela. Que daí o que acontece? São duas pessoas imaturas discutindo. Por isso que você falou do autoconhecimento, Sim. né? De você ter maturidade, é isso? Deus fala na Bíblia sobre o fruto do Espírito, né? Então, a pessoa que tá em Deus, ela produz um fruto. Então, essas características, né? O domínio próprio, a alegria, a paz, a mansidão, são características que você tem que buscar desenvolver. Se você não consegue ser uma pessoa mansa, você não tem que aceitar esse seu defeito. Você tem que lutar para conquistar isso. No final das contas, é uma briga para você sempre estar melhor. Sim. Porque se você tem esse domínio próprio, você chega na casa da sua sogra e ela falta com respeito com você, você consegue se controlar e saber o que fazer. Sim. Não é sobre a sua sogra, é sobre quem você, como cristã, consegue ser. E é tão na contramão, né, Carol, do que a gente tem aprendido, né? Não leve desaforo, pense em você em primeiro lugar, né? Cancele, se afaste, né? O que você está dizendo pra gente é totalmente contrário disso. Né? Na realidade, por que você bate de frente com as pessoas? Qual é o seu objetivo com aquilo? É você se impor, mostrar que você não está abaixo daquela pessoa. Sim. Então é uma briga de egos. Sendo que a Bíblia fala, óbvio que eu não sou assim o tempo todo, não fala pra mim, você é uma santa. Não, eu não sou assim também o tempo todo. Eu tenho as minhas lutas, né? Sim. Mas a ideia sempre é santificar o outro, ajudar o outro a ser santificado. Então, assim, se a sua sogra faltou com respeito com você, não vai ser batendo de frente, discutindo e brigando que você vai ajudar ela a se aproximar de Deus. Se você quiser diminuir a sua sogra para mostrar que você manda nisso daí, você vai afastar a sua sogra de Deus. Então, o seu papel como cristã é: esta senhora precisa da minha ajuda. O que eu posso fazer para aproximar ela de Deus? Nossa, Carol, que lindo isso que você está falando pra gente, porque é como se o tempo todo nós estivéssemos vivendo como embaixadores, né? Pensando em algo maior que é Cristo, o propósito maior, levar meu marido a Cristo, levar minha sogra a Cristo, levar minha patroa a Cristo, minha amiga. Ou seja, sai do meu prazer, né, e daquilo que me faz bem para um propósito. É isso mesmo? Sim. E aí, o que você vê? Pessoas pisando em pessoas para que elas fiquem mais próximas de Deus. Não, eu quero a glória para mim. Então, eu vou falar com a minha sogra de forma ríspida, eu vou tratar mal meus funcionários, eu vou reclamar e maldizer a minha patroa, eu vou tratar mal meu marido, porque olha só como ele me trata também. Se ele me tratou mal, ele merece ser tratado mal. Então, daí a gente tá vivendo como? No olho por olho. E pra quê? Pra que você se sobressaia. Sendo que, na realidade, Deus quer que você ajude os outros a se aproximarem dele, né? Então, não adianta nada você ir na igreja domingo, cantar, louvar, e depois, durante a semana, você afundar pessoas.
Não ajudar pessoas a se aproximarem. Então, quando você está no meio de uma situação difícil, você tem que ter o domínio próprio, a capacidade de falar assim, eu tô conduzindo isso daqui para o lugar errado. Eu tô agindo, essa forma minha de ação não tá ajudando a situação a sair pro lado que Deus gostaria. Eu tô... Porque assim, ó, Tati, uma coisa que... A primeira vez que eu ouvi, mexeu comigo, que foi assim, ó. Você ou serve a Deus ou ao diabo. E eu não sou de uma igreja que fica falando do diabo, né? Sim. Então, assim, não é comum pra mim ficar falando a palavra, né? Mas é um fato. Se você não agradou a Deus, você agradou o diabo com suas atitudes. Mas a ideia não é nem focar no diabo. Sim. A ideia é focar assim, ó. Você não agradou a Deus. Naquilo que o breve catecismo diz, né? Glorificar a Deus, né? Ou eu estou glorificando a Deus, ou eu não estou glorificando, e aí, né, tem alguém que a gente, por não gostar de falar do diabo, você fica meio que assim, a gente ignora. Então você fala, ou eu glorifico a Deus, ou eu não glorifico. Tá, mas não é neutro, né? Não é neutro. Não existe uma postura em que tá tudo bem. Sim. Não, aqui eu só não glorifiquei a Deus. Não. Alguém se alegrou. Você beneficiou, né? Alguém se alegrou. Sim. É verdade. Nossa, profundo isso, Carol. Agora fala pra gente os 4. Volta lá no começo. Vamos lá. Então você tem, primeiro, entender o que é o amor. Depois você precisa ser grato por quem a pessoa é. Então, no caso do marido que faz uso de drogas. Ele é um pecador que tem dificuldade nesta área. Mas ele não é só isso. Quem ele é. Quem é a pessoa como um todo. As pessoas focam naquele problema e não conseguem olhar o macro da pessoa. Então, quais são as outras características do seu marido? Aí a gente tem o perdão. Porque para esses pontos em que a pessoa realmente erra, a gente precisa ser capaz de perdoar. E não é... Quando eu falo perdão, as pessoas falam, mas meu marido nunca me traiu. Não é perdão de coisas grandes. Não é perdão de ele me ofendeu, ele me traiu. Não é para isso o perdão só. O perdão é das pequenas coisas. Sim. É você pedir para ele lavar a louça e ele ignorar. É você mandar um bom dia e ele não te responder. É você, entendeu? São pequenas coisas do dia. Se você for empilhar, se você for escrever num papelzinho tudo que aconteceu no seu dia que te chateou com as pessoas, você vai ver que você tem uma lista imensa no final do dia. E, na verdade, essas pequenas coisas faz com que a gente mude também, né? Mandei uma mensagem, não me respondeu. Então não vou mandar mais, isso, né? As pequenas coisas é o que a gente chama de rotina. Sim. Você começa a cair daí numa rotina muito ruim. Porque vira o círculo... Eu falo... O looping do inferno, né? Tipo, você começa a fazer uma coisa ruim, o outro responde com ruim, vai sendo ruim, e é um looping que vira um inferno na sua vida. Sim. Você precisa ser capaz de parar o looping. Você precisa ser capaz de tirar isso daí. E o que faz com que saia dessa situação? O perdão. Você ser capaz de perdoar as pequenas coisas. Você ser Só que perdoar não é esquecer. Você não esquece que a pessoa de uma briga que você teve ou de uma traição. Você não esquece. Perdoar não é esquecer. Sim. Perdoar é você decidir se livrar da mágoa e continuar o relacionamento. Sim. Mas você se livra da mágoa. E isso é libertador para a pessoa que perdoa. Sim. Só o último é aprender a servir. Não existe relacionamento bom sem um servir o outro. Não existe. Sim. E, Carol, onde encontrar forças, né? Porque, infelizmente, a gente cresce tendo uma idealização do casamento, que talvez não é real, né? Não seja real. Então, vou ser feliz quando eu casar. E aí, você cria várias expectativas. Tanto é que os nossos casamentos, eles parecem contos de fadas hoje, né? Você vai nas festas, aquelas coisas. Mas aí, de repente, você cai na vida real e se depara com isso. Não é tão carinhoso, não é tão amoroso. Ou então, vem a dificuldade, porque daí muda, né? Vem os dois pagando conta junto. Onde encontrar força para não desistir desse relacionamento? É a nossa pergunta aqui. A primeira coisa é você entender que a gente aprendeu sobre casamento no lugar errado. A gente aprende relacionamento em basicamente 3 lugares. Um é dentro da sua casa. Então, você tendo seus pais com um casamento bom ou ruim, ou seja lá o que for, mas o que você viu na sua casa, aquilo vem muito como referência. O que você vê na televisão, então, filmes, novelas,
Só que a gente, nessa hora dos filmes e novelas, a gente acaba entendendo 2 casamentos. Aquele casamento horroroso, destruído, e o casamento do mocinho e da mocinha, que é lindo e viveram felizes para sempre. Então só tem esses 2. E por último, o casamento dos outros. Qual é o problema de você se basear nesses 3 casamentos? É que o primeiro, o que você viu na sua casa, nem sempre é o que é um relacionamento. Você pode ter visto um relacionamento que para você é bom, mas são características de um pai e de uma mãe, são aquelas pessoas. E não necessariamente aquilo reflete. Por exemplo, um casamento totalmente sem briga, não necessariamente é um casamento bom. Sim. Ou um casamento com muitas brigas, nem sempre é um casamento ruim, sabe assim? Então, tipo, ali você não conseguiu ver. Em novelas e filmes, né, é muito tudo manipulado, menos, né? E na vida dos outros, muito menos, porque você só vê as partes boas. Aquilo que eles querem mostrar, né? Exato, você vê fragmentos do casamento dos outros. E aí você olha para o que você tem e te vem uma enorme frustração. A sua vontade é de desistir. A Bíblia diz que Deus renova as nossas forças todas as manhãs. Sim. Na minha visão, você só consegue todos os dias renovar isso, todos os dias tomando a mesma decisão. As pessoas levam muito pro emocional. Que é aquela decisão de amar, né? De servir, é isso? Amar, de ser grato, de perdoar e de servir. Todos os dias você tem que acordar e agradecer. Esses dias eu tava vendo um vídeo que a pessoa falou assim: imagina se você acordasse um dia na sua vida e só tivesse nela as coisas que você agradeceu na noite anterior. Então, o que você teria na sua vida hoje? Muita gente não agradece pela vida do marido ou da esposa há muito tempo. Sim. Muita gente não agradece pelos filhos, pelos pais, pelos sogros, pelas coisas que tem. Então, essa questão de você entender que você faz parte e que você trabalha junto dessas pessoas para crescer essas pessoas, eu entendo como uma missão. Sim. Né? Então, somos missionários dentro da nossa casa, somos missionários na vida das pessoas. A ideia acorda e fala: hoje eu vou conseguir tirar meu marido das drogas. Que coisa linda, Carol, porque é assim, é algo muito maior, né? É além da gente, né? Tem uma aqui, Carol, que é assim: já me relacionei várias vezes, mas infelizmente me relaciono sempre com a mesma perfil de pessoas. Isso é maldição hereditária? Ou o que devo fazer para mudar isso? É que eu estou tentando ler porque é bem grande. Que eu acho que ela quer dizer que ela sempre pega o mesmo padrão de homens, né? Não, Cristo veio para nos libertar de toda maldição hereditária. Pela minha crença, a gente não vive mais maldição hereditária. Cristo morreu para livrar a gente dessas coisas, né? Você vive isso porque você procura isso. As pessoas buscam um padrão, né? A gente tem padrões que a gente olha mais, né? Então, são coisas que você admira em algum lugar, em algum nível, ou coisas que você entende que você precisa daquilo de alguma forma. Isso aí vem muito de traumas e da forma como você entende eu não gosto de falar essa palavra, né? Mas do que você merece. Então, você entende que você merece até ali. Você não consegue entender que existe uma grande diversidade. Então, que nem eu falei assim, quando você olha seus pais, quando você é criança e vê aquilo como relacionamento, você entende que aquilo é o ideal de relacionamento. Então, você coloca na sua cabeça que, então eu mereço alguém desse modelo. Você cria em você uma imagem do que você merece. E aí você fica buscando aquilo. Sim. Isso pode ser inconsciente também, né? Inconsciente, né? É inconsciente. E eu não sou nem assim, precisa fazer grandes terapias. Eu acho que sempre que você traz as coisas para o seu racional, você passa a entender elas de uma forma diferente. Então, por que você só busca um homem que bebe bastante? Eu tenho uma amiga que ela falou assim, que quando ela terminou com um namorado, ela falou: gente, eu só namorei cara que bebe demais até hoje. E daí ela fez uma lista com as características de um homem que ela queria.
Então, nessa lista, ela colocou a primeira coisa, eu quero que ele não beba. Olha aí que dica legal. Faça a sua lista, né? Mas né? isso porque isso traz clareza do que você quer. Aí ela fez essa lista e conheceu o marido dela, que depois ela casou e tal, e ele de fato não bebe. Mas ele é uma pessoa que tem um gênio difícil. Não tem uma pessoa só com qualidade. Então você vai desviar de um comportamento, mas você vai cair em outro. Porque você é assim também. Eu acho muito curioso isso, eu tenho um aluno do meu curso que ontem ele me escreveu isso. Ele falou, eu só olhava o problema dos outros, eu nunca tinha parado para olhar para os meus. E aí, a ideia do amar o próximo, como a gente se ama, esses dias eu falei isso até no meu perfil, assim, o pessoal falou, meu Deus do céu, isso mudou a forma como eu entendo o amor. Quando Deus fala, ame o próximo como você se ama, é assim, ó, Tati, por exemplo, acabou o pão da sua casa, você tinha que ter ido no mercado. Mas não deu tempo de ir. Então você não comprou. Aí seu marido foi comer à noite pão e você falou, não tem porque hoje não deu tempo de eu ir no mercado. Aí ele fica chateado com você. Você fala, não, mas não deu tempo, eu tive muita coisa pra fazer e tal. Você percebe que você perdoou a sua falha? Sim. Com muita facilidade. Mas ele... Não, mas assim, ó, você se perdoou numa boa. Sim. Porque você fala assim, a minha justificativa é muito boa. Eu me perdoei numa boa. Não tive tempo, né? Não tive tempo e aceitei esse meu defeito. Se fosse o contrário, seu marido fazendo isso, você ia ficar muito chateado. Poxa, não custava nada. Não custava 5 nada. minutos. Ele trabalha do lado do mercado. Custava ele... Você não tá amando ele como você se ama. Você tá amando ele como ele merece ser amado. Sim. Não como você se ama. Porque se você amasse ele como você se ama, você teria falado assim, não, tudo bem, eu entendo. Mas você não fala isso. Então, que nem a moça da droga. Eu vou ficar voltando nela. Se você fosse drogada, se ela fosse uma pessoa drogada, que tivesse tido problema com a droga, que estivesse tendo problema com a droga, e que todos os dias tentasse parar, e todos os dias não conseguisse, ela ia falar assim, mas eu tento parar. Eu não consigo, eu não preciso de ajuda. Ela ia se amar a ponto de, eu tento, gente, eu tento parar, mas eu não consigo. Ela teria misericórdia dela mesma. Mas com o marido acaba não tendo. Porque você tá vendo de fora a situação, sabe? Sim. Ô, Carol, tem uma telespectadora dizendo assim que na maioria da família dela, as mulheres estão sozinhas. E isso é algo que ela meio que veio repetindo também, né? Ela viu muitas mulheres sozinhas, então por muito tempo ela acreditou que também não ia ter um bom relacionamento. Como ela trabalha isso? Se relacionando com alguém, sabe? Quebrando isso. As pessoas têm muito medo de se enfrentar, de se colocar numa situação desconfortável. Então, mulheres que brigam, por exemplo, que não têm controle e acabam discutindo e tal. Ela fala assim, não, eu não consigo não falar nada. Você nunca tentou? Por que você não tenta? Não, porque eu não consigo. Consegue. É que você não quis de verdade. Sim. Então, ela tem que buscar alguém. Sim. Quebrar o ciclo. E eu achei interessante que você falou aí de fazer a lista, também elevar os padrões, né, Carol? Se eu tô acostumada a frequentar só um tipo de lugar, né? Sem dúvida. Se tem a galera que estiver solteira me ouvindo, a gente não conhece... Eu não sou contra você estar perto de pessoas que são inferiores a você em qualquer nível, né? Intelectual, financeiro. Eu acho que a gente, como cristão, sempre tem que frequentar várias mesas, porque você, em algumas, vai ser ajudado, em outras você vai ajudar. Mas, para escolher a pessoa que você vai dividir a sua vida, você precisa procurar uma pessoa que compartilhe de mesmos valores e princípios. Não, eu tenho uma fala minha de um corte meu, que eu falo assim que eu, como protestante, não me casaria com uma pessoa que não tivesse a mesma fé que eu. Assim como eu acho que uma pessoa de outra fé tem que se casar com a pessoa da mesma fé que ela. Sim, que é aquilo que você falou, né? A gente acha que vai trazer para o nosso lado e muitas vezes é a gente que acaba, né? Não, e assim, é muito bom você estar num lugar confortável dentro do seu relacionamento. É como se você usasse número 40 de roupa
e decidisse comprar uma roupa masculina, tamanho 50, ou uma roupa de criança. Não é gostoso ficar ali naquilo ali. O que é gostoso? Você usar a roupa certa. Sim. As pessoas que a gente busca tem que ser pessoas que você admira, pessoas que você gosta de estar ao lado. Sim. Aí você fala assim, não, eu gosto do meu namorado, mas ele bebe muito. A tendência é sempre a gente piorar os nossos defeitos. Sabe? A gente... É difícil você investir na planta, porque às vezes não vai sair a casa que você quer. Sim. Sabe? Então, não negocie coisas que são princípios para você, coisas que são valores para você. Essas coisas são inegociáveis. Sim. Agora, se você conhecer uma pessoa e viu quem a pessoa é, com alguns defeitos, o pastor da minha igreja que fala, olha para os defeitos e pensa, eu consigo conviver com esses defeitos por 60 anos? 60, não é para pensar em 2. 60 anos, que é o tempo mais ou menos que vocês vão ficar, se tudo der certo, que vocês vão ficar casados. Não consigo. Então já não casa. Não casa com essa pessoa. Agora, os outros defeitos, ninguém chega pronto. A gente se lapida. O casal vem 2 pedras brutas que são colocadas juntas. A gente precisa lapidar. Sim. Um ao outro. O seu marido só virou o marido que ele é hoje porque você trabalhou nele. Sim. E você só é a esposa que você é porque seu marido trabalhou você. Sim. Ô, Carol, e pensando nela, né, no que ela está dizendo aqui, de várias parentesco, né, de mulheres que estão sozinhas na família dela, acho que isso entra aquilo que você falou, né, dela trabalhar o autoconhecimento dela, né, Sim. ela como eu posso dizer, se desenvolver para que ela não fique repetindo padrões, né, fazendo, é isso mesmo, né? Eu falo assim, né? Eu tenho hoje um curso de restauração de casamentos. Aí quando as pessoas falam pra mim assim, tá, mas o que tem dentro do curso? Tem todas as ferramentas de amadurecimento, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E como as pessoas fazem, Carol, para conhecer um pouco mais desse curso? Eu tenho... no meu perfil sempre tem algum link ali disponível. Ou é o link para compra, se tiver no na Instagram, fase... né? No Instagram. Ou é um link para compra do curso, ou é um link para você demonstrar interesse e minha equipe acaba entrando em contato, porque eu entrego o curso por turmas, né? Eu acabo fazendo a turma e tal. Mas, porque assim, eu me comunico mesmo com os meus alunos. Eu quero saber como que tá indo, como que tá o processo. Porque a restauração do casamento, ela é a restauração interna sua. Porque eu vou trocar lentes, eu vou trocar roupa, tá em você a restauração do seu casamento. Sim. Então pode fazer um só. Gente, a nossa equipe colocou aqui embaixo nos comentários o Instagram da Carol. Você pode entrar lá, segui-la e conhecer um pouco mais. Carol, se só a mulher está assistindo e ela fala, quero fazer esse curso, meu marido não quer. Mesmo assim, funciona? Ele funciona, é o mais comum. É muito raro chegar um casal pra mim, porque quando chega o casal eu falo, gente, vocês estão no melhor dos mundos, né? Porque que maravilhoso quando os dois percebem que precisam melhorar. O que acontece normalmente? Porque meu curso não é um curso só para mulheres, ele é um curso para casados. Então, se você é casado, homem ou mulher, é para você o curso, né? E aí, ele é um curso de desenvolvimento. Se o casal entra, o casal vai se desenvolver individualmente. Eu não fico fazendo lá, eu não sou tão a favor de terapia de casal. Se você já assistiu uma terapia de casal, falando o que tá incomodado com o outro, o que tá incomodado com o outro. Vira um negócio que não sai do lugar, sabe? A restauração, a minha visão, ela acontece quando você entende o que Deus quer da sua vida como esposa. Independente se o outro merece ou não. É como ser mãe. Não me interessa que filho você teve. Sim. Você tem que se esforçar para ser a melhor mãe possível para essa criança. E daí a gente sempre vê assim, tipo... mães de crianças com alguma deficiência, alguma coisa, que são mães mais dedicadas. Porque aquela criança exigiu mais dela. Então, ela precisou, às vezes, largar emprego, ela precisou, às vezes, largar tudo que ela tinha para se dedicar. Tempo integral para aquela criança.
teve que fazer alguns cursos, né, para aprender a lidar. É isso o casamento. Tem marido que é aquela criança... que agora eu tô comparando, parece mais assim, marido ou esposa, né? Mas que a analogia é aquela criança fácil, que não dá problema, que não chora muito, que não arruma confusão, aquela criança que o pessoal chama de bebê anjo, que é uma criança que vai bem. Então tem marido que é ótimo. Sim. Pouca manutenção. Agora, tem uns que são especiais, que são mais difíceis. A mãe desta criança boazinha, que faz toda a lição de casa sozinha, que nunca deu trabalho, é uma mãe que consegue ir tranquila no mercado, trabalhar, porque as coisas caminham bem. A mãe dessa criança especial, especial pelo motivo que for, que precisa de mais mãe, essa mãe vai ter que se entregar mais. É a mesma coisa no casamento, como esposa. Talvez você tenha que se dedicar mais ao seu marido. Sim. Talvez ele precise mais. Fala, Carol, então, dessa parte de que se eu me empenho, procuro a mudança, isso sim pode impactar no comportamento do outro, né? Isso impacta porque nós somos seres reativos. Então, por que a gente consegue educar filhos? E a gente não educa filhos só porque você fala, não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. Você educa porque você é um exemplo para aquela criança. Tanto que quando você tem seus filhos vão crescendo, às vezes você vê seu filho fazendo alguma coisa que é algo que você não se agrada do seu comportamento e você fala, como que ele aprendeu aquilo lá? Ele viu. Ele replica o que ele está vendo. Então, por isso que filhos de pais que frequentam a igreja, a chance de continuar... Aliás, tem um estudo que diz que a mulher, quando vai sozinha para a igreja, ela consegue levar 17% dos seus filhos para a igreja. O pai, quando vai para a igreja, ele leva 92% dos filhos para a igreja. 92% dos casos, né? Por quê? Existe a força masculina, existe o papel feminino. Cada um tem o seu papel. Então, para a mulher, às vezes você está se esforçando para fazer uma coisa que não vai te dar resultado. Sim. Carol, tem a última pergunta aqui, porque já deu 1 hora, acredita? Nossa, passou eu tão até fui olhar rápido. agora, falei, gente, mas que horas são? Acabou de começar? Faz 5 minutos? Não, passou tão rápido. E como conviver com o marido deprimido? Lembra na saúde e na doença? Gente, eu adoro a Carol, né? Porque assim, a gente acha que ela vai passar a mão, né? Não passo. Não tem Não isso. passo. E o pior, você vai falar assim, não, ela fala isso porque ela tem um casamento... Não, eu sou dificílima e meu marido também. Eu falo pra ele que ele é mais difícil do que eu, mas ele diz que eu sou mais difícil do que ele. Mas assim... tem gente que até fala pra mim, mas eu sou amaziada, né? Eu moro junto, eu não fiz os votos. Você não fez os votos publicamente, mas você fez os votos ali na sua cabeça, né? Quando você decidiu fazer. Quais são os votos? Amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e na riqueza e na pobreza. Por que a gente fala isso? Porque são as 3 situações que levam a uma família quebrar. Então, o que acontece? Depressão, qualquer que seja a doença. É uma doença. Você não abandona os seus na doença. Que bonito isso. Você não abandonaria uma mãe com Alzheimer que está tentando... A minha avó, por exemplo, ela teve alguma demência. Uma vez eu cheguei e ela estava tentando enforcar o cachorro. Então você fala assim, o que eu vou fazer com essa pessoa? Vou colocar num asilo e fechar as portas de lá e nunca mais vou voltar porque ela está me dando trabalho? Não vou fazer isso. Eu amo ela a ponto de o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para desempenhar o meu papel de neta nesta situação. Então, com a doença que for, porque seria muito fácil amar na saúde, na riqueza e na alegria. Isso daí qualquer... meu avô que falava assim, ser rico e com saúde... Não, ele falava assim, ó, gastar dinheiro tendo dinheiro, qualquer tonto consegue. Eu quero ver gastar o dinheiro sem ter, comprar um carro sem ter dinheiro. Isso é um grande feito. Então, amar uma pessoa que não merece o seu amor naquele momento, isso é um grande feito. A Bíblia fala isso, que amar o nosso irmão, amar as pessoas que a gente ama, qualquer um consegue. Sim. Quero ver você amar seu inimigo. E isso é difícil. E por isso é que ele fala pra você, ame o seu inimigo. Nossa, muito bom. Gente, vocês podem acessar a nossa plataforma www.telmedia.com
e lá você vai ter muitos conteúdos cristãos, palestras, esse programa e muitos outros, filmes. Também temos um conteúdo só para criança e você não precisa se preocupar, porque é totalmente cristão, selecionado com todo o cuidado para você e sua família assistir tranquilamente. Carolzinha, para a gente encerrar, eu ficaria aqui 2 horas te ouvindo, porque é muito bom ouvir ela, né, gente? Sigam ela no Instagram, ela tá ali diariamente falando com vocês podem fazer pergunta para ela, ela responde e vocês vão poder continuar esse aprendizado. Carolzinha, fiquei longe 2 anos da minha filha. E agora ela está morando comigo, mas a gente não se conecta mais. Como melhorar esse relacionamento? Ser a adulta madura da situação. Então, o que você faz? Tem 14 anos, tá? Esqueci. Então, não se comportar como uma menina de 14 anos junto com a sua filha de 14 anos. É a mesma coisa que eu falo quando alguém chega pra mim e fala assim, eu tenho enteados, como lidar? Sendo adulta, olhando e sabendo lidar com a situação como um adulto lida. Eu tenho uma filha que tá pra fazer 14 anos. Não é fácil se manter conectado com os filhos, porque a gente quer educar, mas a gente também quer ser legal e tudo mais. É entendendo o seu papel de mãe. Eu não sou amiga da minha filha, mas eu quero ter um excelente relacionamento com ela. Mas eu preciso ser a mãe dela. Para isso, eu vou ser madura. Aquilo do papel de novo, né, Carol? Volta pro meu papel. E aí volta para essas virtudes que Deus quer que eu desenvolva. Então, o que Deus quer? Que eu tenha alegria. Isso é uma virtude que um monte de mulher, o homem, esquece, né? Chega em casa, aquela cara fechada, amarrada, o tempo todo mal-humorada. Não, então eu trago alegria para minha filha, eu trago paz pro meu lar. Essas características vão fazer a sua vida sempre ser boa com qualquer pessoa. Então, como se reconectar com a filha? Quem é a sua filha? Porque é a mesma coisa com o marido. Muita gente fala assim pra mim, tô casada há 20 anos, me desconectei do marido. Como que eu faço? Se reapresente pro seu marido. Volta lá no começo. Oi, tudo bom? Vamos se conhecer? Vamos gastar um tempo? Vamos voltar? Volta com a sua filha como se fosse alguém que chegou na sua vida agora mesmo, sabe? E são coisas que a gente precisa fazer intencionalmente, né, Carol? Não é uma coisa assim que às vezes acontece naturalmente. Eu falo para as pessoas, gente, tenha o seu dia da família, né? Marque ali, porque, né? Tati, vamos supor que você decida adotar uma criança agora e ela chegue com 14 anos. Como que você vai fazer? Você não conhecia essa criança. Verdade. Bom exemplo. Você vai fazer o que você puder. Então, você vai chegar para essa criança, para esse adolescente, e vai falar quem é você, não que dá pra você pular gosta. fase também, né? Você vai ter que se aproximar, conhecer, mostrar as coisas que você gosta, tentar trazer a pessoa para o seu mundo. É o passo. Sim. Não acelera o processo. Vai no passo a passo. Sim. Olha, Carol, a Débora Almeida está dizendo excelente profissional. A Vanusa Santos está dizendo estou maravilhada com tanto ensino. A Severina está dizendo aprender sobre assuntos e cuidados de Deus é maravilhoso. A Tércia está dizendo bom dia. A Eunice também. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. E, Carol, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está em casa e está dizendo assim, olha, eu já não tenho mais forças, não consigo. Dê uma mensagem de ânimo para essa pessoa. A minha mensagem é, Deus coloca a gente no mundo para fazer diferença. Nós somos o sal e a luz, né? Nós temos que ser pessoas diferentes, impactar a vida das pessoas de alguma forma. Eu decidi fazer isso publicamente, trazer a mensagem de Deus que causa tanta repulsa em muita gente. Muita gente tem dificuldade em aceitar, mas eu consigo levar para muita gente que quer. Eu decidi fazer isso para muitas pessoas. Você pode fazer isso dentro da sua casa, dentro da sua vida, com seus colegas. Deus quer que você pregue a palavra dele, fale do amor dele, e não necessariamente em palavras, mas com exemplo. A Bíblia fala que se você não ganha as pessoas com palavras, ganhe com exemplos. Amadurecer, se desenvolver, buscar aprimorar essas virtudes é o que vai fazer com que você evolua. As pessoas acham que a gente fez 20 anos, atingir a vida adulta, conquistei o que eu precisava. Não, lapidar quem você vai ser.
não é se conformar em ser uma pessoa irritada, não é se conformar em ser uma pessoa mal-humorada. Não se conforme, não tenha pecados de estimação, sabe? Sim. Busque ser uma pessoa melhor todos os dias. Sim. E busque amar, sabendo o que é o amor de verdade. Busque amar. Sim. Carol, muito obrigada Eu pela que sua agradeço. presença. Gente, e que coisa maravilhosa nós podermos ter pessoas capacitadas por Deus para nos ensinar. Aquilo que a gente não sabe, nós podemos pedir ajuda. E a Carol é um instrumento de Deus aí nas redes sociais dela, aqui no programa para te ajudar. E conto com você na próxima terça, 10 horas da manhã. E se esse programa te edificou, se você conhece pessoas que estão necessitando aprender um pouco mais desse assunto, compartilhe. Nós ficaremos muito gratos e você também estará abençoando uma vida. Deus abençoe e até a próxima terça. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com